saudações, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro dos Espíritos, né? Estudo da obra do Livro dos Espíritos. Estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba, e eu falo estamos porque estou com os meus amigos costumeiros. Bem-vindo, Banerjes, bem-vinda, Carolina. A Carol. Já vou dedurar a Bruna. Ai, meu Deus. Logo no início, ela ficou assim, nossa, mas que estudo que é hoje mesmo? Porque eu tô tá envolvida em tantos problemas. Como é que é hoje mesmo? Hoje é o Livro dos Espíritos. Não, já virei a chavinha e vamos que vamos trabalhar hoje, então. Vamos lá. Vamos lá, vamos fazer a prece inicial, então. Acalmando o nosso coração, nos conectando a Deus, nosso Pai, de bondade, de misericórdia. Nós agradecemos. Agradecemos a vida, agradecemos poder estar aqui reunidos, estudando, aprendendo, evoluindo. Agradecemos as oportunidades diárias que temos de fazer essas provas, provar que evoluímos, testar nossos conhecimentos, aprender, porque a vida é isso, um eterno aprendizado. Agradecemos a Jesus, nosso maior exemplo, por todo o seu amor, por toda essa doutrina de amor que ele nos presenteou, por meio do Evangelho, que possamos no nosso dia a dia aplicar, nem que seja alguns minutinhos, depois um pouco mais, até que possamos passar a vivenciar o Evangelho, que esse é o nosso objetivo, pois assim nos aproximaremos do nosso Pai. Agradecidos, rogamos o amparo da espiritualidade que nos acompanha, e durante essa 1 hora de estudo, que nos façamos presentes em espírito, presentes aqui, agora, para absorver a maior parte possível de conhecimento, de aprendizado e nos tornarmos sempre melhores. E que assim seja. Então vamos lá. No encontro passado, a gente iniciou os estudos sobre o retorno do espírito ao corpo, né? A reencarnação. Compreendemos que os espíritos, eles pressentem a época em que a reencarnação acontecerá, e entendemos que esta é uma necessidade própria da vida espírita. Ela serve ao propósito da evolução. E que é possível apressar ou até atrasar, né, esse reencarne, mas que isso não ocorre impunemente. Se a gente pensar muito, né, ficar muito indeciso, e é como a figura do doente que rejeita, né, ou que recusa o remédio. Então, assim, nós vimos que o espírito é sempre designado ao corpo previamente, mas isso de acordo com as provas que ele queira se submeter. E que nem sempre ele participa do processo de escolha, porque isso depende muito do nível evolutivo que ele chegou, né? Falamos também das reencarnações compulsórias e da perturbação naquele momento de reencarne, né? Continuaremos, então, no mesmo assunto, que chama Prelúdios do Retorno, e de forma mais específica hoje, nós vamos falar da união da alma ao corpo, tá? Então, vamos passar a leitura. Então, questão 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo. Como vem recebê-lo quando para lá volta, depende da esfera que pertença. Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida em fora. Nós temos nas últimas... primeiro, boa noite a todos, que eu não cumprimentei, não é? Nós já, nas últimas
nossos últimos encontros, nós já falamos de vários assuntos que estão bem entrelaçados. Nós falamos sobre as razões e a justiça da encarnação, como é que ela se processa, qual que é a interferência dela na nossa vida, por que ela tem que acontecer. Nós falamos do nosso comportamento no planeta, quando encarnado. Nós falamos também da morte, do processo da morte, e como o espírito encara essa situação, qual o seu estado após o desencarne do corpo físico, todas essas coisas. E elas vêm em uma interligação de assuntos que um vem dando complemento ao outro, para que a gente possa ir entendendo essa sequência de assuntos. Nós falamos também um pouco da vida espiritual, falamos da preparação do espírito para o retorno ao mundo físico, e agora nós estamos falando do limiar, desse limiar para reencarnar, demonstrando para nós toda a bondade de Deus no trato da nossa educação e das ofertas que Ele faz para nós, para a nossa evolução. Os Espíritos nos dizem que esse acompanhamento que nossos amigos podem fazer a nós quando nós estamos prestes a reencarnar depende exclusivamente do ambiente, ou seja, se você vive num ambiente onde você desenvolveu muitas amizades ao longo das suas diversas existências, e ao você desencarnar, como nós falamos lá atrás, toda uma programação é traçada para você reencarnar. Veja só. Se você construiu uma relação de amizade, como nós aqui na Terra, eles nos acompanham até o momento do encarne, até aquele momento último em que vai acontecer a união do espírito na matéria. Às vezes, até acontece que o espírito se sentisse um pouco em dúvida nesse momento, porque reencarnar é realmente uma proposta muito forte para o espírito quando está encarnado. Nós aqui, quando já estamos no corpo físico, não sentimos isso porque as nossas lembranças são apagadas relativamente, como já estudamos muitas vezes, não é? Mas ela passa por um processo muito grande e muito longo. Tanto é que nós demoramos 42 semanas para nascer. Veja só que processo de formação longa esse do nosso corpo. Então, esse processo todo, o espírito às vezes se sente um pouco desanimado para passar por essa situação. Eles nos animam, nos alertam do quanto é isso importante para a gente, nos orientam, fazem com que a gente sinta de novo a convicção de que é melhor para nós encarnarmos. Assim mesmo também como fazemos com nossos amigos, quando se sentem em dúvida em uma ou outra decisão a fazer, em um ou outro caminho a fazer, e que a gente junta com ele e conversa para que tome a melhor decisão. E muitas vezes, ora, veja só que interessante, alguns deles nos seguem pelo processo todo ele de gestação, nos acompanham após o nascimento, nos acompanham durante a nossa infância e, às vezes, vão até o nosso desencarne. Puxa vida, que maravilha a gente saber disso. A gente saber que do outro lado da vida, Deus colocou alguém no nosso lado que participou de todo o nosso processo, às vezes até da nossa programação, nos ajudando na escolha da nossa programação, para depois nos acompanhar paulatinamente a nossa vida inteira, nos orientando inconscientemente, no sono, em nossas orações, para que a gente siga o melhor caminho e consiga realmente cumprir com a nossa programação. Veja, nós temos uma série de livros psicografados por Chico Xavier,
da série André Luiz, e que nos traz informações maravilhosas para nós. Nós escolhemos 2 livros que tratam da questão da reencarnação, até Entre a Terra e o Céu e Missionários da Luz. Nesses 2 livros são descritas 2 situações diferentes do processo de reencarnação em que esses espíritos se envolvem nos oferecendo essa situação. E lá eles nos dizem dessa possibilidade de terem espíritos que nos acompanham ao longo da nossa vida. Eles também narram diálogos entre espíritos superiores e o espírito que vai reencarnar, de ânimo, de orientação, de esclarecimento, para que eles não fiquem em dúvidas que essa é a melhor proposta, para que eles realmente reencarnem com segurança e que isso não crie dificuldade no seu processo de formação do corpo físico. Bruna, Carol. Eu só fico aqui pensando, Boanerges, quer prova maior da bondade de Deus para conosco? Né? Ter espíritos com toda essa afeição que cuidam de nós. E pensar que a gente pode fazer isso, né? Claro, evoluindo um pouco mais, né? Participar também desse processo como espírito, eventualmente, para ajudar um afeto nosso, né? Nesse processo de evolução. Então, acho que isso é só mais uma prova, né? Conforme a gente vem falando aqui. Carol, quer comentar alguma coisa? Podemos seguir? Podemos sim, aham. Então, vamos lá. 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até ao instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Pois é. Essa informação de que o espírito se liga ao novo corpo no momento da fecundação é bem conhecido já da humanidade, né? Isso as religiões já falam isso mesmo, as religiões ocidentais, as religiões cristãs, elas têm essa convicção também, não é isso? Mas essa informação de que essa conexão é que ela se completa no nascimento do corpo, no nascimento do ser, no mundo físico, ela é uma informação espírita, unicamente espírita. As outras doutrinas religiosas não possuem essa informação, e a gente também só veio a possuir com mais detalhe nas obras que nós citamos agora, nas obras de André Luiz. Nelas vem esse detalhamento de como isso se processa. Para aqueles que tiverem curiosidade de aprender um pouco mais sobre esse assunto, ou para aqueles que pretendem ter filhos, ou que já têm filhos e que pretendem ter novos filhos, seria muito importante que lessem esses 2 livros exatamente nos capítulos onde trata da reencarnação de Sigismundo e na reencarnação de Júlio. Seria muito importante lerem, porque terão informações maravilhosas a respeito da reencarnação, de como se processa essa conexão do corpo físico com o espírito, porque terão informações maravilhosas para seu comportamento, tanto de ação da vida, como o mental, como moral, como de hábitos e costumes, na preservação e na contribuição da formação desse filho que deverá vir.
Os espíritos falam aqui de um laço fluídico. Mais tarde, a gente ficou descobrindo, a gente descobriu que esse laço fluídico, hoje nós damos um outro nome para ele, nós falamos que é a ação magnética do espírito em relação à matéria, que nesse processo de reencarne, ele vai acontecendo com um objetivo único, exclusivamente, de fazer com que o perispírito do reencarnante comece num processo de conexão com as células do feto, molécula a molécula, célula a célula, e o espírito vai controlando esse processo de duplicação das células até o ponto que chega à formação dos órgãos, para que mais lá na frente, após as 42 semanas, o corpo esteja completamente pronto para nascer. É um dilema isso para os cientistas que estudam embriologia, porque eles não entendem como é que esse processo acontece. A doutrina espírita nos ensina que quem faz esse processo todo, não é simplesmente a gente que herdou dos pais e do pai e da mãe. Eles são muito importantes na formação do filho, mas a característica específica para aquele ser que vai nascer, quem dá a formatação para ele é o espírito reencarnante, fazendo com que esse espírito, esse corpo adquira certas características adequadas à sua necessidade, das suas provas e do trabalho que ele tem que realizar no planeta, às vezes até as expiações, se caso esteja no seu programa. Nesse processo todo, existe uma entrelação da mente do espírito com a mente da mãe. Existe uma ação do espírito sobre o seu corpo, na formação de todo esse corpo. Essa ação desse espírito sobre esse corpo, nessa formação dele, influencia profundamente o corpo da mulher. Isso hoje é perfeitamente conhecido pela ciência. Ao mesmo tempo que a mãe influencia também sobre os sentimentos do espírito, conforme ela pensa, conforme ela sente, e isso tudo nessa relação entre mãe, espírito reencarnante, é um elemento-chave para o sucesso dessa reencarnação, da saúde mental desse reencarnante, da saúde do seu corpo físico e das características desse corpo físico. Nós também temos uma informação, né, que até, às vezes, a criança quando nasce, dá um tapinha no bumbum, não sei se ainda fazem isso, mas quando eu era criança fazia muito isso, né? E aí o pessoal falava que batia no roupa porque a criança poderia respirar. E os espíritos nos dizem ao contrário, né, para fazê-la respirar. Nos dizem que é para que ela sinta-se viva e está, a partir de agora, no mundo dos seres humanos. E uma nova informação importantíssima para nós. No finalzinho, os Espíritos nos dizem, no mundo dos homens e dos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Olha que maravilha. Quantos de nós podemos pensar nisso e dar a importância que isso deve ser dada, você sabendo que você é um servo de Deus. E que às vezes a gente pensa assim, puxa, mas eu sou tão pequenininho, com tão pouca inteligência, tanta pouca capacidade de realização, meu físico não era essas coisas. Mas a primeira coisa que você pode fazer como servo de Deus é ser fiel ao seu programa reencarnatório e cumprir com o seu programa o melhor possível, o máximo possível, para que você consiga sair daqui utilizando todo o tempo que Deus te ofereceu na oportunidade para a tua evolução.
Nós também podemos ser servos de Deus se nós estivermos conseguindo cumprir com essa proposta, com esse programa, as pessoas nos olhando, a nossa transformação ao longo da vida, a nossa modificação. A pessoa era assim hoje, daqui a 2 anos ela é diferente. Passa mais 2 anos, ela é mais diferente ainda. Passa-se 10 anos e fala assim, poxa, nem parece que é aquele que eu conhecia 10 anos atrás está tão diferente, tão digno, tão útil à sociedade, tão útil à humanidade, tão útil a si mesmo, tão educado, tão cortês. E isso, a gente, agindo assim e desenvolvendo todos esses valores, a gente também está sendo servo de Deus, porque as pessoas estão nos observando e se acham bom em você isso, podem também achar que seria muito bom para elas também se elas tivessem essa mesma situação. Então, essa informação que os Espíritos nos trazem nessa questão a respeito de sermos servos de Deus, complementando essas outras informações a respeito dessa formação do corpo, do corpo físico, na formação desse corpo para que lhe dá-se um novo ser humano, é para nós extremamente interessante, muito acalentador, porque nos diz de como que é esse processo de reencarnar. Nessas 2 obras que nós citamos, especificamente, na obra onde fala do reencarne de Sigismundo, Missionários da Luz, é feito um descritivo de todo o trabalho de um grupo imenso, de um grupo muito grande de técnicos, de mentores, espíritos altamente especializados em embriologia, em programação do corpo físico, em todas as necessidades para que o espírito possa reencarnar. Inclusive, que informação maravilhosa, escolhendo até qual que será o espermatozoide que irá fecundar o óvulo. Qual é o espermatozoide mais adequado para que faça essa viagem e alcance o óvulo para levar as características que mais atenderão às necessidades do espírito. Isso é de uma beleza, saber que Deus se preocupa conosco até esse nível, até o nível de escolher qual espermatozoide será fecundado para que nós possamos nascer, para que nós tenhamos todos os recursos no planeta e assim a gente poder realmente cumprir com a nossa tarefa na Terra e sermos verdadeiramente servos de Deus. Bruna, cara. Boanerges, você lembrou muito bem da reencarnação de Segismundo. Eu queria deixar uma dica que no site da FEB, da Federação Espírita Brasileira, tem um material ilustrado, o que se conta no Missionários da Luz, da reencarnação de Segismundo, tem ilustrações e é bem interessante, porque é bem isso que o Boanerges trouxe, tá? É algo pormenorizado, individual que é feito, tá? Com todo um carinho, uma atenção às necessidades daqueles espíritos envolvidos, tá? Segismundo, enfim, tinha toda uma trama familiar ali por trás, né? Ele estava com muito medo de reencarnar, então tem todo um trabalho, tem encontros durante o sono do pai, né? Do pai que já está encarnado com ele, para fazer essa aproximação. Então a gente vê tudo isso que a gente está falando, até de uma forma ilustrada, que é bem legal, né? E começa a entender todo esse processo, o quanto ele é cuidadoso, trabalhado, pensado com o fim da evolução, com o fim de que nós possamos vir e fazer o nosso melhor nessa oportunidade, tá? Então, isso é maravilhoso, e eu gostei muito das suas colocações do servo de Deus, Boanerges. Diga. Veja, você citou o caso do padre Sigismundo. Vamos acrescentar uma coisinha. O padre Sigismundo,
tinha tido problema com ele no passado, em outra reencarnação. Por isso que o pai ficava renitente em aceitá-lo como filho, porque no mundo espiritual, na programação, tinha sido ficado definido que ele seria pai de Jesus. Mas quando ele reencarna, e no desenvolver de sua vida, e quando chega na idade em que Sigismundo precisa renascer, e que ele se encontra no mundo espiritual, o pai fica renitente. E foi necessário, como você citou, todo um trabalho dos espíritos, montar toda uma programação para demonstrar para esse pai a necessidade da reconciliação entre os dois, para que Sigismundo nascesse. Porque se ele não aceitasse, ele não nasceria. Veja a importância disso que nós falamos em algumas edições atrás, do processo de encontrar os pais. A importância e a beleza da família, né? Exatamente, porque se você tiver um atrito com o pai ou com a mãe, você poderá ter dificuldade em renascer. Então, veja, tudo isso que a doutrina nos apresenta, da importância de a gente viver em harmonia com quem quer que seja. Com quem quer que seja. É isso aí, vamos continuar a leitura, então? Vamos lá. 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união, no sentido de que o outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, com os laços que o corpo o prendem, são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito. Se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Agora, veja só. Por que não, caso isso aconteça, não é possível um outro espírito assumir o lugar do espírito que desistiu da ação? Por causa daquilo que nós falamos, desse laço político, dessa ação magnética do espírito sobre as células que darão origem ao seu corpo físico, dessa interrelação magnética entre ele. Ele começa a moldar tudo isso, então não é possível, depois de que começar esse processo, ele sair e um outro assumir. Então, não é possível. Por isso que os espíritos falam que não dá. O que já está decidido e não tem retorno. Não tem retorno mesmo. Se rompe esse laço por vontade do espírito, paciência, a criança não vinga e tende a um processo de aborto. Boner, deixa eu só colocar um parênteses, porque, assim, um parênteses de observação, né? Não é só por esse momento, não é só por esse motivo, né, ou essa situação que acontece, né, da criança, do bebê, do feto não vingar, né? Então, na explicação espírita existe N motivos, né, até a gente já falou sobre eles, tá? Mas nesse caso aqui, a gente está falando especificamente do caso que o espírito fala, melhor deixar para depois, agora exatamente. Não mais, né? E aí, né, não acontece essa reencarnação, essa criança não vinga, por quê? Por que não vinga a criança? Porque nós sabemos que o ser humano, para ser humano, não basta ter seu corpo físico. É preciso ter um corpo físico, é preciso ter um espírito e precisa ter um perispírito. Esses três elementos é que constituem o homem. Sem um deles não existe homem. Sem o corpo físico, não existe homem. Sem o perispírito, não existe homem. Sem o espírito, não existe homem. É preciso os três estarem presentes. Então, se o espírito se afasta, desiste, o corpo físico que dá informação morre. Isso não tem como acontecer de outra forma, certo? Mas também
como o Carol citou, inclusive no livro, agora eu esqueci o nome do livro, vamos lá olhar, não é? No Missionários da Luz, no livro Missionários da Luz. Hoje tem muito livro, né? Tem muitos livros que tratam desse assunto, mas no livro Missionários da Luz cita um caso. Durante o processo de reencarnação de Segismundo, surge um caso em que há uma gravidez que não se conclui. E essa gravidez que não se conclui, ela não se conclui porque o espírito não quer. É porque a mãe começa a tomar atitudes da sua forma de viver e das suas ações que comprometem a gravidez e aí ocorre o aborto e não vinga o nascimento da criança. Nesses casos, a mãe passa a assumir um compromisso muito grande perante as leis de Deus. E isso lá na frente, para ela, e que nós veremos ainda hoje aqui, será motivo de algumas lutas muito grandes para que ela consiga recuperar a situação da possibilidade dela ser mãe. Bruna, Carol. Acho que podemos dar sequência, né? A leitura que vai complementar. Vamos lá. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Como nós falamos no finalzinho do nosso comentário da lição anterior, essa é a prova para os pais. Então, quando isso acontece, para que você seja considerado que você passou por uma experiência de reencarnação, é possível que você realmente viva na Terra. Que você viva, que você tenha ações, que você faça coisas, que coisas sejam feitas em relação a você, e que nesse entrelaçamento você consiga agir para que você passe realmente pelo processo de aprendizado e de educação de si mesmo. Mas, às vezes acontece esses espíritos que desencarnam imediatamente, e ela realmente, para o espírito, não tem grandes vantagens, porque ele não passa pela experiência de ser humano. Mas ele passa por uma experiência que é muito difícil, que a gente falou, que é a preparação para reencarnar. Ele passa por essa experiência, ele começa a trabalhar na formação do feto, né, do corpo, e aí desencarna. Isso para o espírito tem valor. Tem um valor que será muito interessante para ele lá na frente, numa próxima reencarnação. E por que é uma prova para os pais? Veja, quantos casais que gostariam de ter filhos e não os têm. Fazem verdadeiras viagens através dos consultórios médicos, fazem diversos exames, às vezes despendem de grandes valores financeiros para que possam tentar ser pais e às vezes não conseguem. Não conseguem. E por que não conseguem? Porque às vezes se comprometeram como pais e não conseguiram ser pais adequadamente. E aí precisam passar por essas experiências difíceis para poderem valorizar a maternidade e a paternidade. Às vezes você tanto quer ter um pai, quer ser pai, tanto quer ser mãe, você vê na tua família outros irmãos teus, outras irmãs que têm filhos, e você não tem. Porque eu? Porque eu que não tenho. É uma prova difícil. Muito difícil. Vamos
olhar um pouquinho para 12 mil anos atrás e ver a passagem de Jesus pelo planeta. E nós temos dois exemplos maravilhosos que são tratados nos evangelhos, mas que depois vêm de forma mais completa e mais detalhada em dois livros psicografados. Um deles psicografado pelo Chico Xavier, é o livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos. E um outro livro é o livro Premissas do Reino, ditada por Amélia Rodrigues e psicografado por Divaldo Franco. Nesses livros, o primeiro caso fala de Maria de Magdala. Maria de Magdala, todo mundo sabe, se não sabe com detalhes, mas sabe alguma coisa, alguma informação a respeito da vida dela. Mas, em dado momento, ela tem um encontro com Jesus, um encontro particular com Jesus. E, em diversos, no diálogo dela com Jesus, em um dado momento, Jesus fala para ela da maternidade, para que ela, tornando-se mãe, ela pudesse readquirir seu equilíbrio emocional, dignificar a sua vida. E ela diz assim: Senhor, infelizmente sou estéril, não posso ser mãe. Jesus responde assim para ela: Maria, qual é a mãe maior diante de Deus? Aquela que cuidou dos seus rebentos, e por ser o seu rebento, ela ama com tanta intensidade. Ou aquela que cuida do rebento das outras, que não pode cuidar dos próprios rebentos. Jesus fez essa proposta para ela. Maria passou toda a sua vida dali para frente com Jesus, até Jesus desencarnar na cruz. A partir deste momento, Maria ficou um pouco sentindo-se desamparada. Até que um dia ela encontra com um grupo de leprosos que estavam perambulando pela região. E ela resolveu seguir com eles. A partir daquele momento, Maria passou a cuidar desses leprosos e pregar para eles todos os dias, no finalzinho do dia, o Evangelho de Jesus. E ela passou a ser a mãe deles. O segundo caso é o caso da mulher que foi pego em adultério e que os fariseus, no intuito de pegar uma peça em Jesus, criaram uma situação difícil para que Jesus pudesse dar uma sentença a respeito desse assunto, porque na lei de Moisés falava que aquela mulher que fosse pega em adultério deveria ser apedrejada. Eles não estavam preocupados com o adultério da mulher, eles estavam preocupados em pegar Jesus. E Jesus tem aquela posição que também é conhecida de falar em dado momento da situação, dizendo que aquele que estivesse livre de pecado que atirasse a primeira pedra. Isso a gente já sabe, foram todos embora, Jesus fica só com a mulher, ele fala que não a condene, e diz para ela que ela tenha, que ela vá, e que ela não cometa mais aquilo. Mas, nesses livros que eu citei agora, nós estamos agora, conta que, dias depois, a mulher procura Jesus. Tem um diálogo com ele a respeito disso. E Jesus diz assim para ela: olha, não fique em Jerusalém, porque você é conhecida, há um rigor da lei, a lei judaica tem um rigor muito grande, e provavelmente você também sofrerá as consequências do rigor dessa lei. Vá para outro lugar e lá reconstrua a sua vida. Diante de todas as orientações que Jesus deu para essa mulher, ela muda, sai de Israel e vai para uma cidade
na Fenícia, que hoje tem o nome de Tiro. Naquela época, essa cidade tinha outro nome, mas eu peguei o nome, tentei pronunciar e não consegui, então não me atrevo a pronunciar aqui, porque aqueles que souberem o nome, como é que o nome dessa cidade, o nome dela era pronunciada lá na época de Jesus, provavelmente ficarão envergonhados de ouvir eu falar. Então, eu vou falar apenas de Tiro, né? Lá, essa mulher, seguindo as orientações de Jesus, montou uma casa, aonde ela começa a recolher todos os desabrigados na rua, fossem adultos, fossem crianças, e os tratava como fossem seus próprios filhos. As mensagens que o Cristo traz para nós, os ensinamentos que ele traz para nós, com essa profundidade, para gerar uma transformação intensa no ser, para que o ser dê uma guinada completa em sua vida e se liberte do ciclo de reencarnações. Seguindo em frente, em uma única reencarnação, conseguir passar por todas essas situações e se libertar completamente e não ter que reencarnar de novo em situações como são as nossas reencarnações atuais. Bruna, Carol. Será que seríamos capazes de ouvir Jesus? E pôr em prática? Eu fico me perguntando isso. Mas temos bons exemplos, temos o Evangelho para nos ajudar, temos esses estudos, né? Porque essa 1 hora que a gente passa aqui, a proposta é o estudo mesmo, o autoaperfeiçoamento, a gente avaliar a nossa vida, né? Ver no que pode melhorar, né? Então, eu acho que é sempre bom a gente ouvir que é possível, né? Eu acho que isso é importante. Sabe o que eu achei mais interessante? Claro que tinham muitas coisas interessantes na fala, né? Em todos esses trechos de hoje. Mas coisas que o Bonerges trouxe e que para mim ficou muito, muito forte é o papel da mulher em todo esse processo, né? Então, a questão do relacionamento do filho com a mãe, antes mesmo de chegar à vida, né? A vida aqui conosco. E, desculpe, também a questão, né, da Madalena, a questão da Maria, a questão de exemplos fortes e que para nós, pelo menos, não falo para nós, mas para mim, né, teve um significado muito importante, muito forte, né? Eu estudei em escola Nossa Senhora Auxiliadora, então, para mim, a presença de Maria é muito forte, sempre, né? Como um exemplo, não estou dizendo um exemplo materno, mas um exemplo de fé, um exemplo de esperança, um exemplo de apoio realmente, né? E essa relação humana tão importante. Então, não estou aqui colocando os pais fora do papel, não é isso, nem falei que era mais ou menos importante, mas é de refletir o papel da mulher em todo esse processo que foi dito aqui hoje, né, Bonerges? Veja só, vamos no socorrer do Chico. O Chico tinha uma frase que ele costumava dizer assim: o segredo de ser mãe, a relação de mãe, é um segredo entre as mães e Deus. Basta. Ai, Bonerges, eu fico toda emocionada, porque eu já presenciei tantos momentos dessa relação de mães que é inexplicável, né? É inexplicável e engraçado que, embora existam espíritos que não tenham uma mãe assim referência, porque acontece, né?
E não é todo mundo que tem mães calorosas, né? Cada um é cada um, nós somos seres humanos, né? E todos aqui propensos a errar. Mas como é singular, realmente, né? É emocionante quando a gente lembra dessa relação, né? Eu, sei lá, eu não sei. Bom, não vou nem falar da Bruna, né? Porque já acho que. Dona Cris está assistindo. Hã? Dona Cris está assistindo. Ai, meu Deus do céu. Mas, assim, quando a gente fala de mãe e fala de reencarnação, né? Eu acho muito pertinente a gente relembrar que as mulheres são co-criadoras em plano menor, né? Então, elas fazem parte desse pano de criação e, enfim, diretamente da reencarnação. Claro que os pais também, mas de uma forma diferente, a gente sabe disso, né? Cada um com seu papel. Mas é extremamente importante a gente lembrar. E se completam. Né? Se completam, com certeza. Um precisa do outro, né? E não, vamos de novo, né? Também não estamos falando que tem que ser pai e mãe, né? Pode ser tudo junto e misturado, não tem nada, né? Não estamos aqui. A gente está falando da reencarnação em si, né? Isso. Do processo do nascimento, né? Isso. Muito bem. Bonerges, quer complementar com mais alguma coisa? Não. Vamos continuar a leitura, então, Carol. Já falamos muito, né, Bonerges? Eu vou deixar você falar mais, Bonerges. Prometo. 348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Bom, essa questão nós já tratamos dela lá atrás, se não me engano, na semana passada. Realmente, infelizmente, os espíritas usam uma palavra assim muito forte, né? Eles dizem que aqui também há covardes, né? Fazendo uma referência ao mundo dos homens, né? Que existem muitos covardes no mundo dos homens. Mas ele fala também, entre nós também há covardes, que fogem na hora, né? Está fugindo da prova. É uma oportunidade perdida. É difícil. Nós até demos um exemplo, aquela pessoa que tinha que fazer uma viagem e que uma família com poucos recursos financeiros e que faz um grande esforço para conseguir o recurso para a sua passagem. E ele só tem um recurso para a passagem de ida e nada mais além disso. Ele chega na estação e o trem já foi embora. Ele perdeu o trem, perdeu a passagem comprada, perdeu todo o esforço da família, toda a luta. É um exemplo muito simples, muito simplista, mas para nós, se pensarmos uma família de poucos recursos financeiros, que lutou, às vezes, meses aqui por mais meses, economizando alguns poucos recursos, é muito difícil, não é? Então, para aquele nosso irmão que chega na hora e recua, perde uma excelente oportunidade. Deve fazer um grande trabalho para adquirir confiança e merecer uma nova oportunidade para renascer. Três, quatro, 9. Quando falha, por qualquer causa, a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dar ao espírito. Estranho isso, hein? Faz-se mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. É porque, no caso daquele que não consegue reencarnar imediatamente, por que isso acontece? É muito simples, é tudo isso que nós estamos estudando agora. Você tem que passar por um processo de preparação, você tem que passar por um processo de demonstrar que você está preparado para reencarnar. Após passar por esse processo, você tem que passar por toda a programação, a escolha dos pais, o programa da tua
todo o programa de você no mundo material. Esses pais têm que aceitar que você venha. Como nós estamos agora, o caso do Sigismundo, veja só. O pai apresentou uma certa, um certo impedimento. Ele se sentia um pouco perseguido por Sigismundo, porque tinha tido um probleminha nas encarnações anteriores, né? Então, toda a situação fica muito difícil para o espírito que passa por essa situação. Ele precisa realmente reprogramar tudo de novo. Tudo, tudo mesmo. Mas tem aqueles casos em que essa reencarnação acontece. E como os espíritos dizem, porque já estava programado. Já fazia processo para reencarnação. Ele nasce, morre em eternidade e reencarna em seguida em pouco tempo. Nos 2 livros que nós citamos, principalmente no livro Entre a Terra e o Céu, tem um caso da reencarnação de Júlio. Júlio tinha passado por uns processos, e tinha havido uns casos de suicídio na vida dele, e algumas situações, umas decisões não muito adequadas que ele havia tomado em uma das suas encarnações. E ele vivia no mundo espiritual uma situação muito difícil devido a esse desencarnamento, essa desencarnação por suicídio. Ele precisava reencarnar para adquirir um equilíbrio, mínimo que fosse, para aliviar o seu sofrimento. Ele reencarna, vive alguns anos, e ainda como criança, ele desencarna. Desencarna, mas o seu problema não está resolvido. Ele passa um período no mundo espiritual, é feito toda uma reorganização, e em seguida ele nasce de novo. Nasce com problemas de saúde, mas com uma situação mais favorável que a anterior. Mas renasce, quase que em seguida, em pouco tempo depois. Então, nesses casos, se justifica essa reencarnação em sequência, porque é uma programação, é uma necessidade daquele espírito passar por essa situação, né? Ele vem, adquire alguma saúde, desencarna, passa um tempo, reencarna de novo, e aí adquire mais saúde e segue sua vida em frente. É isso aí. É isso aí, muitos detalhes nesse assunto. E teremos muitos detalhes nesse assunto. Muitos detalhes, está ouvindo? Agora eu ouvi. Nesse assunto da união da alma ao corpo, né? Ainda vamos tratar dela por um bom tempo. Semana que vem vamos continuar no mesmo assunto, porque são muitas coisas que técnicas, vamos colocar assim, que a gente tem, que veio na doutrina, que depois foi complementada por todos esses livros que o Boanerges nos traz, né, na explanação dele, com informações e detalhes que nos ajudam a compreender o que os espíritos trouxeram para a gente na codificação, tá? Então, não sei, o Boanerges quer falar alguma coisa? Sabe, Bruno, enquanto você falava, eu me lembrei de uma frase que Emmanuel cita em muitos dos seus livros. Emmanuel fala assim, que os celeiros de Deus são uma fonte inesgotável de misericórdia. Ou seja, mesmo quando nós equivocamos fortemente, como no caso do nosso irmão Júlio, a misericórdia divina não o deixou desamparado. E ele passa por esse processo, por essa programação de 2 encarnações, em que tem uma situação com o pai e a mãe, o primeiro encarne dele, a mãe desencarna. Havia um conflito nessa situação, não é? Com a futura esposa do pai. Com a madrasta, né? Madrasta. Havia um conflito, passa por um processo de
perseguição, o processo de obsessivo. Os espíritos trabalham para que esse processo obsessivo seja sanado, para que o Júlio renasça de novo com uma segunda mãe, que é a segunda esposa do marido da primeira mulher, do seu pai. Quer dizer, toda uma trama, toda uma situação, e eles não deixam o Júlio desamparado em nenhum instante, mesmo ele sendo causador de toda a sua dor. É muita misericórdia para nós, não é mesmo? Mais uma prova, a gente sempre fica aqui falando, né? Mas assim, onde a gente, cada cantinho que a gente estuda, né? Em cada livro, a gente vê mais exemplos dessa misericórdia. E isso eu acredito que isso nos dá força, né? Isso nos dá um respiro para continuar em meio às adversidades do dia a dia, né? E é sempre bom falar de espiritismo, não é, Carol? Tá quietinha? Eu não, até que falei bastante, interrompi. O que eu mais gosto. É porque daí ele quer falar. Ai, meu Deus. Mas eu estava aqui refletindo só, né, que às vezes a gente passa por momentos que a gente acha que é difícil. A gente nunca passou, né, por isso. Então, como espírito, a gente fala, nossa, mas que situação difícil, que dor, que sofrimento. É importante quando a gente entrega para Deus, né? A gente pode até chorar, porque às vezes isso é uma limitação do corpo. Mas é ter fé e acreditar que tudo está aqui, né? Se a gente consegue, como espermatozoide, né, escolher o nosso espermatozoide, escolher todo, né, tudo que tem no nosso corpo. Imagina toda essa herança hereditária. Às vezes eu me olho no espelho e falo, meu Deus, como eu sou parecida com meu pai. E às vezes eu olho do outro jeito e falo, outro jeito da minha mãe, não é? Se a gente consegue escolher tudo isso, né, tantos detalhes que Deus nos oferece, nos oportuniza para o nosso desenvolvimento, não tenho o que temer, não é verdade? Sim, eu já me despeço, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, que é uma energia fantástica, espero que todos que estão assistindo a gente também sintam, por mais que a gente esteja estudando, é uma relação de troca, com certeza. E de fato nos encoraja, né? E com essa sua fala, eu também me despeço, agradeço a audiência, a paciência de todos aí, espero que tenha sido muito proveitoso o estudo e deixo com meu amigo Bonerges para encerrar com a prece. E mais uma vez, a gente se encontra diante de informações e de um tema fascinante, com informações profundamente esclarecedoras para nossos corações e nossa mente, além de libertadora. E nós sabemos, Senhor, desses detalhes que Tu trazer para nós, esses detalhes, essas informações, essas minudências a respeito da nossa programação de vida, do nosso nascer, do nosso processo de nascer na Terra, de poder ter a vida na Terra. Essa grandeza imensa, esse carinho, esse amor com que Tu nos trata. E nós, às vezes, Senhor, ainda nos apresentamos diante de Ti tão rebeldes. Às vezes, até com uma certa dose de perversidade. Oh, Pai, obrigado, Senhor, por todas essas coisas. E nos perdoa. Nos perdoas pela nossa insanidade, pela nossa falta de consciência das realidades da vida, depois de tu teres criado tantas situações favoráveis para nós. Tu, desde a nossa mais tenra idade no planeta, há alguns milênios,
Tu tens nos suprido com informações maravilhosas de teus filhos mais velhos que nós, que vieram até nós, nos trazendo tantas informações, nos alertando carinhosamente, e às vezes passando por grandes dores que nós mesmos causamos neles, devido às informações libertadoras que eles nos trouxeram. Mas agora tu nos coloca diante da doutrina espírita, essa beleza de doutrina, que é capaz de nos esclarecer de tal forma que a gente consegue entender o mundo espiritual e o mundo material de forma contínua, como um complemento do outro. Ô, Senhor, muito obrigado, porque isso nos enche o coração de esperança, nos clareia a mente e o medo da morte acaba, porque a doutrina espírita matou a morte. A partir de agora, nós sabemos que somente o corpo morre, nada mais além do corpo. Oh, Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo isso que tu nos concedeu.